O Senado aprova em definitiva a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. A repórter Vitória Bel acompanhou a votação agora há pouco no Senado, traz os detalhes e a grande pergunta é qual foi a reação do governo, aliás, para o governo, melhor impossível, não é, Vitória? Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, inclusive foi uma comemoração no plenário do Senado Federal. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, estava aqui ao lado do líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, além também, é claro, ao lado do relator da matéria, Renan Calheiros, do MDB. Eles tiraram várias fotos, sorrindo depois dessa aprovação. A aprovação essa que foi unânime, portanto, uma votação chamada de votação simbólica, quando o presidente pede assim, todos que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o projeto. Foi assim, sem nenhuma ressalva, até mesmo da oposição, que inclusive tinha alguns destaques na tentativa de modificar a matéria, mas retiraram os destaques. O Carlos Portinho, do PL, por exemplo, retirou os seus destaques para modificar a matéria depois de um acordo com o relator Renan Calheiros. Para a gente lembrar, quem nos acompanha, a isenção do imposto de renda vai ser para quem ganha até R$5.000 a partir do ano que vem. Para quem ganha até R$7.350 vai ter um desconto nessa alíquota de imposto de renda. E lembrando que a perda de arrecadação do governo vai ser feita por meio da compensação dos mais ricos. Aqueles que ganham a partir de R$600.000 por ano vão começar já a pagar uma taxa mínima de imposto de renda em cima dos lucros, dividendos, tudo aquilo que eles recebem ao longo do ano, sendo de empresas, acionistas de empresas, por exemplo, e também quem ganha a partir de R$1.200.000 por ano, vai pagar já 10% dessa taxa de imposto mínimo de renda. A gente tem um trecho da fala da ministra Gleisi Hoffmann, que disse justamente a importância dessa matéria para o governo federal e disse que o presidente Lula vai sancionar essa matéria assim que ele voltar de Belém. Ele está lá por causa da COP30. Vamos ouvir. Tão importante quanto isentar quem ganha até R$5.000 é, na realidade, a gente tributar quem ganha muito nesse país. Os cerca de 141 mil pessoas que ganham acima de R$600.000 por mês pagam, em média, uma carga efetiva de 2,5%. E nós estamos elevando essa carga de maneira progressiva a 10%. Isso se chama justiça tributária. Pela primeira vez, nós vamos ter dividendos tributados no país. Esse é um grande passo, ele é histórico do ponto de vista de se buscar a justiça tributária no Brasil. Ainda temos que avançar na tributação de renda, de patrimônio, mas tenho certeza que com esse primeiro passo a gente faz a justiça tributária vingar. Essa que era a principal matéria que o governo queria aprovar nesse ano de 2025, vai ser uma das os principais motes de campanha do presidente Lula à reeleição em 2026. Então era de suma importância que isso fosse aprovado o mais rápido possível antes do final do ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou agora há pouco na frente do Ministério da Fazenda, comentando sobre essa aprovação da proposta de isenção do imposto de renda. Vamos ouvir. Isso, em alguns casos, pode significar quase um 14º salário. Então, em alguns casos, é muito importante, mas todo mundo vai ganhar. E uma outra coisa muito importante é que é um imposto neutro, um projeto neutro do ponto de vista fiscal. Ou seja, ele se compensa com aqueles 141 mil brasileiros que ganham mais de R$1 milhão por ano e que pagavam uma alíquota média de 2% de imposto de renda. Então está havendo uma compensação que também é justa, que também torna o Brasil menos desigual, que também aponta para a direção correta de buscar mais justiça social por meio de justiça tributária. Pois é, e esse projeto que foi aprovado rapidamente aqui no Senado Federal não precisou voltar para a Câmara dos Deputados, porque o relator Renan Calheiros, acabou votando praticamente o mesmo texto aprovado aqui na Câmara dos Deputados pelo deputado Arthur Lira, que é seu adversário político lá em Alagoas. Renan Calheiros chegou a mencionar a possibilidade de fazer diversas mudanças na proposta, criticou muitas vezes Arthur Lira, inclusive hoje, durante a leitura do seu relatório aqui no plenário do Senado Federal, Renan
Calheiros criticou o fato de Arthur Lira utilizar outdoors em Maceió, na capital de Alagoas, fazendo propaganda do imposto de renda isento para quem ganha até R$5.000 e dizendo que essa era uma proposta patrocinada por ele. Renan Calheiros, mesmo assim, manteve a boa parte, melhor dizendo, quase a totalidade do texto de Lira, para que isso pudesse já ir para a sanção do presidente Lula. Apenas alguns ajustes de redação, que a gente chama, foram feitos para dar um pouco mais de segurança jurídica a essa proposta. Agora, portanto, a gente espera o presidente Lula voltar da COP30 para assinar essa sanção e daqui a pouquinho tem entrevista com o senador Renan Calheiros aqui no Jornal Jovem Pan. Tiago. Perfeito. Vitória Abel, então, trazendo o resultado dessa votação. E, enquanto isso, esse projeto aprovado, os dois caciques de Alagoas continuam nesse conflito e assim vai ser para sempre. Até já, Vitória. Bom trabalho para você. Vou chamar já os nossos comentaristas, a Deise Cioccar entrando aqui no estúdio e o Cristiano Vilela. Deise, boa noite para você. Para o governo, o que isso representa, por mais que seja uma pauta que foi encampada por todos os partidos, porque a decisão foi unânime, de que forma o governo deve, claro, tentar faturar politicamente em relação a isso no ano que vem. Bem-vinda. Obrigada, Tiago. Boa noite, Vilela, boa noite, audiência da Jovem Pan. Olha, para o governo, o que a gente tem até agora é uma grande vitória, né? Essa isenção do imposto de renda, ela foi uma das grandes promessas do presidente Lula durante a campanha eleitoral. A gente sabe que era a menina dos olhos dele, obviamente vai ser utilizada no ano eleitoral. Num primeiro momento, a fotografia que a gente tem hoje é essa. É um ganho para o Palácio do Planalto, mas como aqui no Brasil a gente nunca pensa em médio e longo prazo, algumas coisas podem acontecer até 2026 e principalmente até durante a campanha. Se a medida compensatória não vier, porque essa isenção de R$5.000, ela precisa de uma medida compensatória. Se essa medida compensatória por acaso não vier, e se o governo for cortar o orçamento em áreas que são essenciais para a população, como saúde e educação, isso pode passar, Tiago, de uma tentativa de promover justiça social para um populismo muito mal feito. E, em se tratando de Brasil, eu acredito que esse é um risco que nós corremos, né? Eu não vejo essa política compensatória sendo feita num médio e num longo prazo. Então, eu acredito que até 2026 a gente vai ter alguns reveses em relação a essa matéria. Ô Vilela, então são pelo menos esses dois pontos. Há, claro, o benefício dessas pessoas que ganham até R$5.000, que vão ter isenção de imposto de renda a partir do ano que vem, mas tem essa outra discussão eterna do Brasil em relação à justiça tributária. E a própria ministra Gleisi Hoffmann dizendo que, claro, é um mote do governo tentar ainda fazer taxações em relação aos mais ricos. Boa noite, Vilela, bem-vindo. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, uma ótima noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan, uma ótima noite a Deise, que está ao lado aqui também. Bom revê-la, Deise. Olha, quando se trata de um tema como esse, envolvendo o imposto de renda, envolvendo a isenção de imposto de renda, é evidente que é um tema de uma grande, que gera uma grande comoção popular, acaba sendo um tema que tem fácil aderência, porque o número de pessoas, de cidadãos que é beneficiado com essa medida é extremamente significativo. Agora, é importante que se tenha claro que não se pode dar esse tipo de isenção, do ponto de vista político é fantástico, de qualquer forma. Quer dizer, o governo precisa ter clareza de que forma vai custear esse valor. E o discurso que o governo Lula tem feito de pobres contra ricos coloca realmente quem está no andar de cima da questão financeira dentro do Brasil, da questão patrimonial, como sendo os grandes culpados de uma história que, na verdade, não é bem assim. Existe uma injustiça social que existe no Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Existe uma questão de Estado, um Estado inchado, que mal distribui as suas riquezas desde que o Brasil é Brasil, e não dá para ficar jogando o ônus no andar de cima de uma forma aleatória, até para não se matar o próprio sistema produtivo no Brasil. É preciso que o país avance do ponto de vista de crescimento, de investimentos,
da disponibilidade financeira. Esse discurso do nós contra eles, esse maniqueísmo muito fácil de ser construído e de ser compreendido, ele pode trazer frutos do ponto de vista eleitoral, mas ele acaba levando a sociedade brasileira a uma divisão extremamente negativa. Infelizmente, o governo vem apostando nesse discurso e isso promete um ano de 2026 mais acirrado ainda do ponto de vista da polarização política existente hoje no Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Deise e Cristiano, agora há pouco, num discurso na tribuna, né, no comando dessa sessão, ele deu a seguinte declaração. Disse que essa matéria foi feita sem qualquer tipo de improviso e que o Congresso Nacional está preocupado com a simplificação tributária aqui no país. Acompanhe. O projeto estimula o consumo, fortalece o pequeno negócio e contribui diretamente para a geração de empregos no Brasil. Ao mesmo tempo, reafirma um princípio que deve nortear a política fiscal do nosso país: a progressividade. Quem ganha menos, paga menos. Quem pode mais, contribui mais. Corrigirmos hoje distorções com equilíbrio e serenidade, sem improvisos. Essa aprovação representa um passo firme no compromisso maior do Congresso Nacional Brasileiro: simplificar o sistema tributário, torná-lo mais justo, mais humano e mais próximo da realidade da população brasileira. Aí, desde o presidente do Congresso Nacional, encampando, claro, a fala do próprio governo, né? Exatamente. De novo, né, Tiago, acho que o grande teste vai acontecer em 2026. Essa pauta da isenção do imposto de renda, por mais que seja uma pauta da esquerda, é muito difícil você votar contra, né? Como que um senador vai dizer, eu votei contra uma pauta de isenção de imposto de renda para as camadas mais baixas, né? Então, por isso que teve essa aprovação desse jeito. Não teve essa discussão toda que o Alcolumbre está falando, mas, obviamente, ele está defendendo aí um trabalho do Congresso Nacional. Mas, reitero, o teste de fogo ainda vem em 2026, porque o Brasil não está acostumado a pensar no médio e longo prazo. E, de novo, o governo vai ter que ter medidas compensatórias e vai ter que fazer alguns cortes orçamentários. E se esses cortes vierem em saúde e educação, vai ter problema. E, Vilela, do ponto de vista um pouco mais técnico, né, a gente aqui na Jovem Pan já entrevistou os tributaristas e muitos falam que, claro, é uma mudança bem-vinda, é uma isenção bem-vinda, mas, de uma certa maneira, a tabela do imposto de renda não é corrigida há muito tempo. E aí acaba sendo uma espécie de correção da tabela, propondo essa isenção para quem ganha até R$5.000. E, claro, tem outros itens que fazem parte desse projeto. Vilela. Exato, é muito bem-vinda, é importante. De fato, ela corrige uma distorção que foi causada pelos governos que se sucederam ao longo dos últimos anos. Agora, alguém tem que pagar essa conta. É importante que seja feita uma medida de justiça social, mas ela deve ser pensada do ponto de vista do impacto financeiro. E quando a gente fala da cobrança no andar de cima, viu, Tiago, um aspecto que é interessante é que o ganho acima de R$600 mil, ele é escalonado até chegar no patamar de 10% com R$1.200.000. E para fazer essa conta é necessário uma série de elementos ali. Você não tem um patamar fixo financeiro, ou seja, você vê que nem bem se simplificou a estrutura tributária brasileira, o manicômio tributário já está de volta. Não adianta a gente melhorar. No Brasil, existe realmente a figura de tentar criar jeitinho, fazer puxadinho, e do ponto de vista tributário, isso vai acontecendo mesmo depois da tão sonhada reforma tributária que demorou 30 anos, mais de 30 anos para sair do papel.